A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does
Got it. ServiceNow, the smarter. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Olá, bem-vindos ao SIAB Febraban 2021, dando continuidade à nossa programação de hoje. Nós vamos falar agora da nova era da inteligência artificial, a revolução dentro da revolução. Cada vez mais, a inteligência artificial está inserida em praticamente todas as formas de interação com a tecnologia. Ela tem sido uma grande aliada no desenho de novos produtos e na tomada de decisões das empresas. Mas ela pode ser muito mais. Quais são os novos recursos, ferramentas e tendências da inteligência artificial daqui para frente? Assunto para o Alexandre Del Rey, sócio fundador da International Association of Artificial Intelligence. É ele quem vai conduzir essa conversa. Boa tarde, Alexandre. Mona, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao SIAB Febraban 2021. E ao longo dessa tarde nós vamos tratar sobre a inteligência artificial e as conexões com o cliente. Nesse painel nós vamos falar sobre a nova era de inteligência artificial e como tem sido a revolução que está acontecendo dentro da revolução dessa tecnologia. Vamos debater aqui o que há de mais avançado em inteligência artificial, os sistemas treinados por dados, os códigos automatizados low code, e para isso eu recebo importantes personalidades desse setor, tanto do lado das instituições financeiras, representados aqui por Marino Aguiar, que é CIO do Santander Brasil, quanto da academia, como o diretor, o professor Fábio Cosman, que é diretor do Centro de Inteligência Artificial na USP, e também personalidades importantes de empresas de tecnologia, né, como o Marcelo Braga, vice-presidente de vendas da IBM Brasil, e a Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil. Olha que painel recheado de coisas, de pessoas interessantes e com temas, com conteúdos que vocês vão gostar muito. Vou começar aqui com a primeira pergunta, né? Para iniciar esse debate, eu gostaria de começar a comparar o presente, né? Como nós estamos vivendo hoje, e o futuro, né? Futuro e a realidade. Como já está em execução no nosso dia a dia a inteligência artificial? O que nós podemos olhar agora, já olhando para o curto prazo, o que nós podemos falar de inteligência artificial? E olhando mais para o médio e longo prazo, até onde dá para se chegar? Vamos começar com você, Marino, pode ser? Você fala um pouquinho sobre curto prazo e um pouco do que nós podemos chegar? Pode ser sim, Alexandre. Antes de mais, boa tarde a todos, bem-vindos aqui a mais uma sessão do SIAB. É um grande prazer estar aqui com vocês. Respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte, que a inteligência artificial é uma tecnologia que já não é nova, não é? Já tem algumas décadas, mas a verdade é que evoluiu muito nestes últimos anos. Nós passamos de uma etapa de experimentação para uma etapa de uso industrial. E o que é que viabilizou esse uso industrial? Primeiro, um aumento da capacidade de processamento com tecnologias como GPU. Segundo, uma forte redução no custo desses processamentos, especialmente viabilizada pelos grandes provedores de nuvem pública e pela disponibilização de serviços de inteligência artificial, software as a service. Terceiro, nunca foi tão fácil de lidar com tanta quantidade de informação. Então, as instituições financeiras capturam petabytes de informação por dia, então é muita informação
que pode ser tratada, e isso nós não tínhamos no passado, e é crítico para treinar os modelos de inteligência artificial. E, finalmente, apesar da escassez, nós temos cada vez mais pessoas que entendem essa tecnologia e que ajudam a aplicar essa tecnologia no dia-a-dia dos negócios. Eu diria que, apesar dessa expansão toda, o setor financeiro ainda faz um uso tímido de inteligência artificial se compararmos com outras empresas como Big Techs. Quem são os grandes usuários de inteligência artificial nas instituições financeiras, nos grandes bancos? A área de riscos, modelagem de crédito, precificação, toda a área de infraestrutura para monitorar toda a infraestrutura dos bancos, não é, que são plataformas gigantescas, a área de CRM, para gerar ofertas contextualizadas, insights e next best offers, a área de segurança, em particular a área de segurança cibernética, e a área de prevenção a fraudes. Isso eu diria que são os grandes usuários de inteligência artificial nas instituições financeiras. Se olhando para a frente, eu diria que nós vamos evoluir no uso da inteligência artificial acompanhando a evolução e a maturidade do uso de Big Data. As coisas estão muito, muito relacionadas, certo? Acho que vamos acelerar bastante o uso da inteligência artificial no setor financeiro. Tecnologias como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, vão assim, estar no dia-a-dia dos nossos clientes assim, de uma forma assim, absolutamente exponencial e de forma bem transparente. E que, no médio prazo, o que nós vamos ver é atividades repetitivas e especialistas serem automatizadas de forma inteligente, com inteligência artificial, e, de certa forma, deixar as pessoas, não é, fazer um atendimento mais humanizado, suportado por tecnologia de inteligência artificial. Então, aquilo que é repetitivo tende a desaparecer, e aquilo que é mais sofisticado, que depende do atendimento humano, não é, vai ser suportado por ferramentas cada vez mais poderosas que vão ajudar as empresas do setor financeiro a ter um serviço cada vez mais potente. Muito legal, Marino. Acho que tem uma revolução aí por vir no setor financeiro. Eu queria ouvir a Tânia, que está à frente aí de uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, contar como que você está vendo o curto prazo e o desdobramento dessa tecnologia no longo prazo na Microsoft, Tânia. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos e todas aqui que estão nos acompanhando no CIAB. Obrigada, boa tarde aos meus companheiros de painel. Realmente a gente está vivendo um momento incrível, vibrante, com a adoção e a evolução da tecnologia. Mas eu gosto de falar da adoção que a gente foi meio que forçado com a pandemia, e a gente viu uma aceleração da transformação digital das empresas, de todos os segmentos de mercado, e as empresas agora entendendo os benefícios que a tecnologia e que a inteligência artificial trazem para o negócio, vão conseguir fazer uma adoção mais planejada. A gente costuma dizer na Microsoft que a inteligência artificial ela é habilitada pela nuvem inteligente, e como o André comentou, a redução de custos, a evolução tecnológica, ela traz a redução de custos, então isso permite um acesso para o maior número de empresas, então as empresas passam a ter escalabilidade, flexibilidade e um custo muito mais atrativo para qualquer empresa de qualquer tamanho. Então, no setor financeiro pode ser para o grande banco, mas pode ser para a pequena empresa que está prestando serviço, uma startup que está entrando no mercado. E isso é muito bom, a gente poder democratizar a tecnologia. E aí, a gente fala também na fronteira inteligente, que são os bilhões de dispositivos conectados, e nós já temos dezenas de bilhões de dispositivos conectados, gerando informação, gerando dados, e a inteligência artificial vai fazer com que esses dados se transformem em insights. E o que a gente tem hoje? Como a gente vê o poder de tudo isso? A gente tem hoje, dentro de uma empresa, os colaboradores gerando insights em tempo real, o produto daquela empresa também gerando insights, então pensar num banco de diferentes produtos, a forma como os seus clientes se relacionam, então tem o cliente gerando insights por um lado, mas o próprio produto também gerando insights, e o processo produtivo, não importa que segmento, também gerando seus insights. A gente chama isso de feedback loop. As empresas conseguem ver em tempo real, entender a produtividade do seu colaborador, o engajamento do seu cliente, a performance do seu produto e a performance do seu processo produtivo. E isso permite com que a gente tome decisões em tempo real. E isso está impactando todos os segmentos de mercado e empresas de qualquer tamanho. Vamos pensar no setor financeiro, a gente permite hoje, com a inteligência artificial, criar modelos econométricos que vão permitir
que uma empresa faça uma avaliação do impacto do seu fluxo de caixa com uma variação cambial. Então, quando você consegue ter esses dados gerando insights para se tomar uma decisão de negócio, para se transformar a experiência de um cliente ou para se personalizar serviços, isso vai ser vital no setor financeiro agora com o Open Banking, porque essa é a forma das instituições se diferenciarem. Então, é isso que a tecnologia já permite hoje. Mas a gente vai além do setor financeiro, a inteligência artificial também traz respostas para os desafios ambientais e sociais, e a gente tem usado, por exemplo, o reconhecimento facial para ajudar na busca de pessoas desaparecidas, estamos trabalhando com Mães da Sé nesse sentido, a gente está usando inteligência artificial para monitorar biomas e, por exemplo, na floresta amazônica, para poder fazer análise preditiva de áreas de desmatamento. Então, vocês percebem, isso é hoje, isso já é possível e consegue transformar a sociedade. A inteligência artificial adotada massivamente no Brasil pode trazer um crescimento de PIB de até 4 pontos percentuais até 2030. Então, aqui é importantíssimo a gente ver como empresa, como academia, é importante ter o professor Fábio conosco, como instituição, aqui a Febraban, como que a gente pode criar as condições para que o Brasil tenha um ecossistema dinâmico, tecnológico, que a gente consiga formar, qualificar profissionais, que é a grande dor do setor de TI, consiga qualificar profissionais para que a gente possa fazer a adoção massiva de inteligência artificial e poder habilitar o crescimento econômico do nosso país. Muito bom, excelente. Acho que está trazendo que não é só nos negócios, também no mundo como um todo tem grandes contribuições da tecnologia. E eu gostaria de ouvir mais nesse sentido do professor Fábio Grossman. O que do ponto de vista da academia, da pesquisa, como você vê a aplicação do curto prazo e no longo prazo de inteligência artificial, professor? Bom, eu queria começar agradecendo o convite, né? Agradecer aí os colegas todos, o Alexandre pela moderação. Bom, eu certamente vou falar com um tom otimista, né? Eu acho que todos que estamos envolvidos com inteligência artificial acreditamos nessa tecnologia, uma fonte de crescimento de produtividade e uma fonte de melhoria da qualidade de vida humana, né? Acho que estamos fazendo isso para os humanos, não para as máquinas, certo? Então, o que foi dito já pelos colegas, eu subscrevo. Acho que num curto prazo nós vamos ter um aumento de produtividade e vamos trazer para várias atividades, certamente finanças, várias melhorias em termos de tomar decisão, suporte a tomar decisão e interface com o ser humano por meio de agentes conversacionais. Então, eu acho que o futuro a curto prazo é bastante claro. Acho que vamos continuar a olhar um pouco mais adiante, né? Talvez fazer uma... É sempre difícil prever o futuro, né? Já é difícil prever o passado, quanto mais o futuro, mas vou fazer um exercício de futurologia. Eu acho que tem dois aspectos que eu queria mencionar. Um aspecto, eu vou trazer uma expressão cunhada pelo governo japonês, que é a sociedade 5.0, né? Então, seria a ideia que primeiro nós tivemos os caçadores, depois os agricultores, depois os operários, e agora nós estamos numa sociedade de informação. E o 5.0 seria aquela sociedade onde as máquinas e os seres humanos interagem de forma harmoniosa, né? Eu acho que o futuro, o desafio que nós temos na área de pesquisa é concretizar essa visão de harmonia entre a máquina e suas decisões e o ser humano, que é o nosso foco. Então, por exemplo, algumas atividades de pesquisa que são muito importantes hoje. Como melhorar a interpretabilidade das decisões tomadas por máquinas. Como que você recebe uma decisão sobre concessão ou não concessão de crédito e entende essa decisão, por que ela foi tomada. Como que você garante que não haja discriminação de nenhuma forma e isso seja transparente e claro, né? Como que você garante que o ser humano consiga interagir? Hoje nós temos excelentes agentes conversacionais, os colegas aí têm produtos e pacotes já funcionando muito bem, mas ainda eu acho que falta um pouco de personalização e empatia, né? Isso eu acho que é o futuro, vamos dizer assim. Outro aspecto, agora falando um pouco mais de pesquisa mesmo, eu acho que hoje a área de inteligência artificial está muito fortemente marcada pela análise de dados. Nós temos muitos dados e muitas técnicas de processamento de dados.
nós temos relativamente pouca interface com o conhecimento que está nos livros, né? Então, para o futuro, eu acho que uma atividade que vai ser importante, que já está hoje sendo pesquisada, é como que você combina os megadados que nós temos hoje com o conhecimento que nós temos nos livros. Como fazer isso? Eu acho que esse é um desafio que eu deixo para o futuro. Muito bom, muito bom. Eu estou gostando de ver aqui com a variedade de temas abordados. Agora chegou aí para o Marcelo Braga trazer a sua visão de futuro. Ele também que está aí à frente de uma das grandes empresas de tecnologia do mundo. Marcelo, como é que você vê aí esse desenvolvimento aí da tecnologia, tanto no curto prazo, a inteligência artificial, como no longo prazo, as suas aplicações? Tudo bem, Alexandre? Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui do painel e boa tarde a todos que nos assistem aqui em mais um CIAB, dessa vez mais um virtual, né? Mas com muita saudade de estar no Transamérica ele cheio e todos os amigos e clientes nos visitando. Mas eu acho que a gente teve essa separação do que é o presente e o futuro, essa noção de tempo e de desenvolvimento ao longo do tempo, acho que ela foi radicalmente transformada por causa da pandemia. Então, se diz que se fez agora em um ano, em termos de transformação digital, o que levaria 5, eu acho que em algumas indústrias, talvez até o que levaria 10 anos, pela força e pelo momento tão crítico que estamos vivendo aqui nas nossas vidas pessoais e como empresa. Mas o que nós vemos aqui na IBM, né, somando um pouco ao que os colegas colocaram, eu acho que o uso da inteligência artificial em escala, ela é tão útil quanto a gente confia nela. Vou dar um exemplo sobre isso. Uma empresa só adota um chatbot se ela acredita que a qualidade do serviço prestado por aquele canal de atendimento vai ser satisfatório para o atendimento dos clientes dela. Que a informação que vai ser prestada é uma informação que está correta, que ela consegue trazer resultado de fato para o cliente e para a empresa. E acho que a evolução dessa discussão, porque aqui no Brasil a gente tem inúmeros casos muito bem sucedidos e até com já vários anos de implementação, a gente já está num caso, no momento, acho que bem maduro da adoção de inteligência artificial em chatbots, evolui para uma discussão bastante interessante também com relação à rastreabilidade no sentido de tomada de decisões, evitar vieses e ter cada vez mais a inteligência artificial usada da forma correta. Porque não adianta nada fazer uma ingestão de dados enorme se essa amostragem de dados pode, por exemplo, ter um viés discriminatório, ter um retrato, um recorte da sociedade que não é o mais adequado nos tempos de hoje e nas formas de fazer negócio. Então, eu vejo o futuro sendo colocado muito sobre como botamos modelos que sejam auditáveis, explicáveis. Vou botar essa palavra, uma palavra feia, se é que ela existe, mas é a forma de como é que você explica como a inteligência artificial tomou aquela decisão, para que você possa analisar a decisão tomada e corrigir se tiver algum tipo de situação que tem que ser colocada. E acho que cada vez mais a inteligência artificial ela vai estar embutida, distribuída em praticamente todas as formas de interação com a tecnologia. Eu acho que o futuro vem muito disso, de uma inteligência artificial mais distribuída, mais confiável e que traga um retorno para a sociedade ainda maior. Muito bom, excelente. Muito legal de ver esse tema Explainable AI, né, o XAI, inteligência artificial explicada, né, é um tema quente aí do futuro e eu fico contente que a área de pesquisa, as grandes empresas de tecnologia estão atentas a ele. Agora, eu queria trocar um pouco de tópico. Nós estamos falando muito de códigos automatizados, falando de inteligência artificial que vai poder, né, automatizar outros códigos, até no limite, ela sendo treinada, né, já ouvimos falar aí no mercado dela ser treinada por ela mesma. Qual é o impacto de utilizar inteligência artificial para acelerar, para construir novos produtos, novos serviços, né, baseando-se em inteligências artificiais mais modernas, inclusive na parte de codificação? Tânia, você quer começar a falar um pouco sobre esse tema?
Bom, aqui tem um espaço enorme para a gente falar. A gente investe muito em inteligência artificial e machine learning, que é o aprendizado de máquina, e fazer com que o algoritmo aprenda enquanto ele está em operação. A gente cria com isso, por exemplo, o que a gente chama de gêmeo digital no setor produtivo. Uma dor do setor produtivo é o downtime de máquinas, que custa caríssimo, não só de falta de produção, às vezes até para restabelecer uma máquina. Imagina você conseguir criar um modelo de um determinado dispositivo, desenha a forma de trabalho desse modelo e vai acompanhando como ele opera e consegue aí fazer uma predição de quando ele vai apresentar um problema ou do comportamento desse modelo, e você, evitando um downtime, vamos pensar numa indústria de óleo e gás, você economizou alguns milhões de dólares para a empresa. Então, isso é possível, de novo, em qualquer segmento. Então, usar a inteligência artificial para ler exames, nós estamos falando hoje na telemedicina, então, a inteligência artificial auxiliando na leitura de exames e na elaboração do diagnóstico, fazendo com que a análise de dados, como o professor Fábio falou nisso, o volume de dados massivo é analisado pela máquina e depois dá um pré-laudo e só precisa ser validado pelo médico. No mercado financeiro, ela vai desenvolver modelos e agilidades que vão habilitar a personalização de serviços. De novo, quando a gente pensa no Open Banking, o que vai diferenciar uma instituição da outra vai ser a sua capacidade de atrair aquele cliente que passa a ser livre para poder trafegar seus dados por onde ele quiser, e aí obter serviços de diferentes instituições. A instituição que quiser reter aquela pessoa vai ter que criar os serviços mais adequados para a necessidade dele. Então, poder ler o comportamento, entender o comportamento daquela pessoa, poder ter... Aí a gente pode criar chatbots ou advisors, vamos pensar em advisors de investimentos, que vão além do nosso perfil conservador, moderado e agressivo. Na medida que o algoritmo vai acompanhando o meu comportamento, vai vendo os diferentes investimentos que eu tenho, consegue fazer uma proposta uma análise de investimento muito mais precisa com o meu momento. A gente vê muito inteligência artificial e aprendizado de máquina na área de segurança. Cibersegurança é a grande dor da adoção da tecnologia. A gente vê as instituições financeiras, junto com a energia e de saúde, como os grandes alvos dos cyberataques, e a gente usa a inteligência artificial e o aprendizado de máquina no monitoramento e na antecipação a ataques. A Microsoft, ela monitora por dia mais de 8 trilhões de sinais no mundo inteiro. Então, a gente consegue, avaliando como que esses sinais estão se apresentando, a gente consegue antecipar um cyberataque. A gente consegue, dentro do setor financeiro, monitorar, fazer com que o algoritmo monitore e identifique o comportamento de cada cliente, por exemplo, num sistema online, no banco online. E aí a Tânia, que tem aquele hábito de passar por várias telas, se ela faz um comportamento diferente, a inteligência artificial vai capturar e vai sugerir que tem uma fraude, que tem uma pessoa não habilitada entrando no sistema. Então, a gente consegue identificar, impedir cyberataques, a gente consegue identificar fraudes dentro do sistema para proteger os nossos clientes, a gente consegue identificar fraudes dentro do sistema financeiro. Então, imagina você em operações de identificação de lavagem de dinheiro, a inteligência artificial também nos auxilia nesse ponto. E o que é importantíssimo agora que a gente precisa respeitar a LGPD, e de novo, como que a gente pode usufruir o máximo do Open Finance sem burlar, ou sempre respeitando as regras do LGPD com a gestão de conhecimento, com consentimento, vai ser importantíssimo o algoritmo aqui nos ajudar na insights. E para finalizar, vale já o que o Marcelo, o Marino e o professor Fábio comentaram, vale reforçar que a inteligência artificial ela é extremamente poderosa, mas ela tem que ser usada como uma arma do bem. E para isso é importantíssimo que a gente tenha ética, o uso ético da inteligência artificial, e aqui a gente fala que a gente tem que ter, que a inteligência artificial tem que ser acessível para o maior número de pessoas possíveis, que ela tem que ser segura e confiável, e aqui entra a cibersegurança, você não vai usar tecnologia que você não confia, ela precisa respeitar a privacidade de dados, ela precisa ser inclusiva, o Marcelo comentou isso, a gente não pode aumentar
vieses inconscientes, preconceitos, muito pelo contrário, a inteligência artificial tem que desconstruir isso, ela tem que ser transparente para que as pessoas confiem nela e tem que ser responsáveis. E aí o papel das empresas de tecnologia de liderar essa discussão é importantíssimo. Excelente, Tânia. Essa questão da AI, responsável, inteligência artificial, sendo usada de forma responsável, sem replicar vieses humanos, sem criar mais desigualdade, isso é algo importantíssimo. Muito, muito obrigado aí pelos comentários. Eu queria ouvir um pouco do professor Fábio, inclusive, desse aspecto, de qual é o impacto dessas novidades na área de inteligência artificial, não só da aprendizagem de máquina por reforço, como também do low code, da facilidade de codificar, e tudo isso nos impactos nos produtos e serviços baseados em inteligência artificial. Olha, eu vou dizer o seguinte, que há 30 anos atrás, eu estava no começo da minha carreira e a gente não havia muito entendimento como é que você poderia gerar código ou gerar linguagem. Se alguém me dissesse, olha, você vai coletar um monte de dados e com isso você vai reproduzir o comportamento da linguagem humana, eu daria risada naquela época. E eu acho que isso mudou muito. Então, o nosso entendimento da linguagem humana mudou, na medida em que a gente percebeu, então eu vou citar o título de um artigo, que em inglês é um pouco diferente, mas assim, é surpreendente o quão inteligente você pode parecer só coletando dados, Então, eu acho que isso é uma descoberta dos últimos 10 anos. Nós conseguimos reproduzir muitos padrões, padrões que têm uma similaridade com o comportamento humano bastante complexo, coletando milhões, bilhões de dados e reproduzindo o que a gente encontra nesses dados. Mas eu vou só mencionar o que já foi dito pelos colegas aí, que existe uma camada humana nesse processamento, porque os dados que a gente coleta têm que ser validados, os programas que têm que ser gerados têm que ser validados por questões de responsabilidade, de accountability, de saber quem que paga pelas coisas. Então, existe ainda, assim, a necessidade de um suporte para tomar decisão, um suporte para o suporte humano a essas estruturas baseadas em dados, que é muito importante e merece muito estudo ainda. Eu acho que todos os colegas aí têm contribuições nas suas empresas, nas suas atividades, que podem contribuir para essa camada humana que é necessária para que os dados funcionem de forma que a gente espera que eles funcionem. Acho que tem uma responsabilidade, ainda mais com quantidade de dados que vai vir com o Open Banking aí. Nós temos que ter essa responsabilidade, é fundamental. Marcelo, você pode continuar aí esse bate-papo aí, trazendo um pouco da sua visão aí de como essa tecnologia ela consegue mudar aí, impactar aí a nossa realidade no desenvolvimento de produtos e serviços baseados nela, na inteligência artificial. Claro, Alexandre. Eu acho que tem alguns pontos importantes, que eu acho que a inteligência artificial, ela por si só não é nada, Ela é um meio e não é um fim para se atingir nenhum objetivo nosso, nem como sociedade, nem como negócios. E acho que tem uma questão muito interessante, é quando você potencializa o uso dela, quando você soma automação, quando você soma a questão da interpretação humana, essa camada humanizada que a gente comentou aqui, a evolução do processamento de linguagem natural ainda é um desafio e sempre vai ser, porque nós, como nos relacionamos entre nós temos dificuldade de nos entendermos de vez em quando, pessoas prolixas são difíceis de serem entendidas quando estamos conversando entre amigos. Você imagina quando tem um texto ou um áudio via um WhatsApp da vida, que a forma de comunicação já é bastante peculiar pelo canal em si, Comunicação por emoji, por outros tipos de abreviações que não fazem nem parte da língua portuguesa. Mas acho que essa evolução dessa camada de uso de inteligência artificial, ela vai tornar as coisas muito mais próximas do que nós falamos, do que como nós programamos as máquinas para fazer. Antigamente era uma discussão de nós colocarmos essa condição, se ela for atingida, faça isso, se não aquilo. Agora, na interpretação da linguagem natural, a gente vê claramente uma evolução do atendimento às nossas demandas como consumidores,
E você pega aqui o mercado financeiro, acho que é um bom exemplo disso, porque sempre foi inovador e bastante vanguardista em tecnologia, mas talvez vamos chegar ao momento de curto a médio prazo de que vai ser tão simples para usar um serviço financeiro do que simplesmente falar, eu quero transferir 100 pilas para minha esposa. O banco sabe quem é a minha esposa, que está no cadastro. A referência a uma moeda como essa, ela é regionalizada e você pode aprender esse tipo de coisa, e você simplesmente operacionaliza ou automatiza o que tem atrás para criar uma camada muito mais simples de uso e consumo de produtos e serviços do que falar para você, entra no app do banco, você clica em transações, clica em transferência, escolhe se é um TED, DOC ou um Pix, bota lá qual é a chave ou qual é a agência, a conta, para ir dizer qual é o destinatário, para botar o valor. Olha como era tão mais simples perguntar sobre isso, ou tão simples falar assim, eu quero pagar a mesada dos meus filhos, que o banco sabe a recorrência que eu faço todo mês, já sabe até qual é o valor, pode simplesmente confirmar as informações e fazer a transferência. Isso eu acho que é algo que a gente está muito, muito próximo, muito do nosso dia a dia. E a gente sair de algo que seja sistema e ser algo que seja consumo. E a discussão desse volume de dados também eu acredito muito que vai estar relacionada agora com a revolução que está vindo do 5G e de todas as plataformas abertas como o Open Banking, de você ter a inteligência artificial perto do dado, diminuindo a latência, tomando decisões mais rápidas, mais simples, de uma forma muito mais consumível. Muito bom, muito bom. Nós estamos falando aí de uma revolução, na verdade, no processamento de linguagem natural, especialmente, aí que o Marcelo trouxe, muitas coisas novas. Eu queria ouvir um pouco do Marino. Como é que você está vendo, especialmente no setor financeiro, você que representa aí tão bem esse setor aí, o Santander, com grandes inovações, como é que você está vendo essas mudanças com a aplicação de inteligência artificial aí em produtos e serviços, especialmente machine learning? Assim, a gente observando aí a forma como as áreas de negócio e as áreas de tecnologia usam inteligência artificial no setor financeiro, a gente está caminhando rapidamente para uma lógica de modelos adaptativos, certo? Aquela coisa de máquina treinando máquina. Não só porque a tecnologia o permite, mas também porque existe uma necessidade, que eu diria, destacaria aqui 3 fatores principais. O primeiro é que as coisas acontecem muito rápido, certo? E cada vez mais rápido. O comportamento das pessoas muda, o comportamento das empresas muda, o comportamento da dinâmica entre países muda, então tudo muda muito rápido. Então o que a gente observa é que os modelos de inteligência artificial, eles são perecíveis e têm uma perecibilidade acelerada. Eles ficam obsoletos de forma acelerada. O que significa adaptativo? É que adaptativo significa que eles se ajustam continuamente. Então, olhando aqui especificamente no setor financeiro, por exemplo, modelos de crédito, de risco de crédito. Antes da pandemia, os clientes tinham um comportamento. Surgiu a pandemia, de repente, todos aqueles modelos, não é? Eles ficaram defasados em relação àquilo que acontecia pré-pandemia. O governo, a gente treina de novos modelos, o governo lança um estímulo económico, não é? De novo, de forma material, certo? O comportamento e a eficácia desses modelos é alterada. Então, o que a gente observa é que existe sim uma necessidade para poder se adaptar à realidade de uma forma mais rápida, que os modelos de inteligência artificial sejam adaptados com uma frequência maior, certo? Por exemplo, eu lembro-me que há uns anos atrás a área de riscos criava um modelo, demorava 3, 6 meses, depois ele era implementado por tecnologia, mais uns meses, não é? Hoje, a gente tem que fazer isso, e é o que acontece hoje no Santander, em semanas, e às vezes até em dias. Por exemplo, modelos como modelos de prevenção à fraude digital e de cartões, não é? A gente tem um modelo adaptativo, ou seja, ele atualiza todo o dia. Então esse é o primeiro motivo, perecibilidade dos modelos. Segundo, é que em determinados contextos, não é? A quantidade de informação é de tal forma alta e tempestiva que não dá para uma pessoa estar no meio fazendo calibragem de modelos. Exemplo é, a Tânia comentou, não é? Toda a parte de segurança cibernética e monitoração de infraestrutura. Então não tem como uma pessoa, um conjunto de pessoas fazer essa adaptação e manter a eficácia dos modelos. Então eles têm que ser adaptativos e essa adaptação é feita pelas próprias máquinas. O terceiro motivo é a própria escassez de profissionais no mercado para ficar fazendo todo esse trabalho, não é? Nós queremos fazer, nós queremos contratar, mas o fato é, não tem no nosso mercado, em particular no mercado brasileiro, profissionais em quantidade suficiente
para atender toda a demanda dessas frentes. Então, de novo, surge a necessidade de botar a máquina para fazer parte desse trabalho e fazer essas adaptações contínuas dos modelos de inteligência artificial. Realmente os desafios vão surgindo e a tecnologia pode ser usada para combater, né, ultrapassar esses desafios, vamos dizer assim. Agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial. O papo tá bom, né? Então fique com a gente. Logo após o intervalo, a gente volta para esse bate-papo tão gostoso.